Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Análise de Dados. E no vídeo de hoje quero dar sequência aí na nossa trilha de aprendizado de RR Studio. Então, se você está chegando aqui agora no canal, ó, tem uma trilha ali atrás de vídeos, tá? E para você não se perder, o link está na descrição do vídeo de toda essa nossa playlist aí do que a gente tem crescido e avançado no aprendizado do RR Studio. Então, eu sugiro muito que você volte ali e vai assistindo a sequência, porque eu estou aqui planejando uma sequência de início, meio e fim, voltada para quem está começando, chegando agora no R, para não se assustar, porque eu sei como é que é. Eu também cheguei, eu também me assustei com o R, é muito diferente de outros pacotes de análise estatística. Então, eu estou fazendo isso aqui com muito carinho para quem é iniciante mesmo no R. Então, se você é avançado em R, ó, sinto muito, acho que eu não vou conseguir te ajudar porque aqui é voltado para quem está começando, alguém que está começando, apaixonado, compartilhando para outros que querem começar também, tá? Então, vamos lá. Nosso vídeo de hoje eu quero ensinar você a tratar, a trabalhar, a identificar missing data, ou seja, aqueles dados ausentes. Vamos lá? Muito bem, pessoal, estamos aqui no nosso R e, como você já sabe, o script desse tutorial também está aqui na nossa pasta compartilhada e o link está na descrição do vídeo, como sempre, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos precisar de alguns pacotes, beleza? Então, se você não tiver, você já sabe, tem que fazer a instalação aí a primeira vez no seu RStudio. Então, eu vou ler aqui, ó, esses dois pacotes, o Tidyverse e o MicroDataSource, ok? Se você está chegando agora e não conhece o pacote MicroDataSource, eu tenho um vídeo ali na nossa playlist que eu explico como fazer a instalação e baixar dados ali também, ok? Então, eu estou presumindo aqui, eu parto da premissa que você já viu aquele vídeo lá sobre MicroDataSource. Mas não tem mistério, é só fazer a instalação, mas a instalação dele é um pouquinho diferente, porque esse pacote não está aqui nos pacotes oficiais do R Projeto, né? Vamos lá, então vou baixar dados de Zika para a gente utilizar aqui dados reais para o nosso tutorial. Muito bem, então para baixar dados de Zika eu vou usar essa função aqui, fetch_datasource, que é desse pacote microdatasource. Quero dados de Zika, dados notificados, né, do ano de 2020 e coloquei aqui o nome do sistema de informação. Beleza? Muito bem. Então, vou dar um Ctrl Enter aqui, lembrando que para funcionar essa função aí no seu RStudio, você precisa estar conectado à internet, que ele vai pegar os dados lá do DataSource, como você pode ver aqui embaixo. Ele foi lá no FTP do DataSource e pegou os dados nacionais. Tá? Então, quando eu não especifiquei aqui um estado, ele trouxe os dados nacionais. Esses dados vêm lá do sistema de informações de notificações de agravo, né? Então, do SINAM, nosso sistema mais epidemiológico que existe aí no Ministério da Saúde, no DataSUS. Muito bem, a partir desse banco de dados, que está aqui, eu chamei como Zika, você pode ver que tem aqui ó, mais de 20 mil casos notificados, não significa que todos eles foram confirmados, né? Então, um sistema de notificação que inicia uma investigação, alguns podem ser confirmados e outros podem ser descartados. Tem 38 variáveis esse banco de dados e você está visualizando esse banco de dados aqui. Ó. Muito bem. Então, é muito comum que quando a gente faça uma análise, você tenha, especialmente quem trabalha com dados do DataSource, você vai ter variáveis que estão parcialmente preenchidas, outras totalmente preenchidas ou totalmente não preenchidas. Então, batendo o olho aqui, você percebe, por exemplo, que essa variável TP not, que eu já sei que significa tipo de notificação, até aqui o que está aparecendo na minha tela está tudo notificado, tem preenchimento, as informações estão aqui, ó, preenchidas. Aqui também na identificação do agravo, mas aqui, ó, nessa variável cs underline suspect, olha só, já aparece para você NA. NA é a forma do RStudio, do R, representar dados ausentes ou os missing datas, ok? Então aqui não tem nada preenchido, por isso apareceu esse NA em itálico aqui. E aí, para a gente fazer a avaliação desses missing, você tem pelo menos dois pacotes.
são os dois pacotes que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo. É impossível, viu, num vídeo curto que eu tento fazer aqui, de não muito extenso, a gente explorar todas as funções de cada pacote, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas funções, mas depois você pode explorar, ler a documentação. Eu recomendo muito ler a documentação do próprio pacote, né? Você vai ver ali todas as funções. Então, de um pacote chamado Amélia, lembra que os pacotes, aqui nessa minha aparência, os pacotes estão em roxo, tá? E as funções estão em amarelo. Então, lembrando da lógica de funcionamento do RStudio, o pacote chama a função, porque a função está dentro daquele pacote. Então, MissMap é uma função do pacote Amélia, beleza? Então, aqui, fiz assim, ó, ao invés de dar um library, eu já coloquei a função completa aqui. Então, Amélia, os dois pontos, MissMap e o banco de dados. E aí, o que ele vai fazer para mim? Ó, vamos rodar aqui. Olha que bonitinho. Ele faz MissMap, é um mapa de Missing Data. E aí é muito bacana, porque você consegue observar aqui. Vou arrastar um pouco para cá. Ó, e aí você vai observar nesse MissMap. Olha lá, pronto, agora ele reposicionou. Que o que ele faz para a gente? Ó? Primeiro ele te dá aqui, ó, observados estão preenchidos em azul e missing está aqui em branco. Tá preenchido com um azulzinho claro aqui, para você perceber. Então, observe que, por exemplo, a variável id agravo, ela está totalmente preenchida. Ó, uma variável que não tem missing. Sem not, que é semana de notificação, totalmente preenchida também. Porém, essa variável aqui embaixo, a tp uninote, está totalmente vazia. Quem são esses números que aparecem aqui nas linhas? São os registros do banco de dados. Então, se você abrir o banco de dados, esses números que estão aqui, ó, 1, 2, 3, essa sequência aqui são esses números aqui. Então, ele está falando que o registro número 20.252 é esse cara que está aqui, beleza? Nesta sequência que está aqui nesse momento no banco de dados. Então, você vai perceber que tem variáveis totalmente em branco, mas também tem algumas variáveis, como por exemplo aqui, ó, CSSCOLN, que é a escolaridade do indivíduo, que tem algumas preenchidas e outras não. Então, esse pacote MissMap, ele é muito bacana por conta disso, né? E o que ele faz? Ele te dá uma ideia geral aí do seu banco de dados e te dá uma proporção muito bacana. Ele está falando aqui que você tem em torno de 27% do seu banco de dados de missing data. Beleza? Muito bem, então a primeira exploração de dados ausentes aí, esse mapa é muito bacana. Aqui embaixo eu coloquei para você de uma outra forma para executar a mesma função. Tá? Então, só a título de curiosidade, ao invés de colocar Amélia, MissMap e Zika, eu poderia fazer Zika com pipe e chamar a função Amélia MissMap. Tá? Se eu rodar isso aqui, ele vai gerar o mesmo mapa. Tá? Aqui, já postou. Então, só para você perceber que, às vezes, caminhos diferentes produzem o mesmo resultado no R, tá? Você pode codificar de outra maneira. Muito bem, seguindo aqui então, vamos lá. Agora, digamos que eu queira saber, imagine que no seu banco de dados, você quer saber o seguinte, pode ser que no seu estudo, você está fazendo um artigo, uma pesquisa, e aí você quer saber qual dos seus pacientes está com maior grau de dados ausentes. Digamos que você está coletando dados e que talvez você tenha a possibilidade de voltar a esses dados e coletar as informações que faltem. Então, você pode usar a função MissCaseSummary de um pacote chamado Naniar. Ok? Então, o pacote Naniar tem a função MissCaseSummary. Se você rodar essa função, olha só o que acontece. Ele vai te dar um resultado aqui, tá? E aí ele vai falar para você o seguinte, ó, o paciente 74, ele tem 44% das informações ausentes, 44% de missing. Então você poderia ir lá no banco de dados, ver quem que é esse paciente 74, digamos que, aqui eu estou dando um exemplo de bancos de dados que você mesmo está coletando, tá? Eu estou usando aqui de Zika, que aqui não tem o que a gente fazer, tá? Mas imagine que fossem dados seus, dados primários, você está coletando. Aí você viria aqui na linha 74,
vai descobrir quem é aquele paciente, ok? Então, o que ele fez? De onde ele tirou esse 17 aqui? Ele pegou assim, ó, quantas variáveis, ou seja, quantas colunas tem NA? Então, ele veio aqui, uma coluna com NA, e foi arrastando para o lado, ó. Duas aqui, ele foi contando. Então, de 38 variáveis, 17 tem NA, 44%. Foi isso que ele fez para te dar aqui. Então, nessa função, essa função miss case summary, ele sumariza os missing data por caso, por indivíduo, por paciente, e é muito legal, tá bem? Isso aqui é para identificar, então, qual paciente, qual indivíduo do seu estudo, da sua pesquisa, está com mais missing ou menos missing. Essa mesma função aqui poderia ser escrita dessa forma. Ela poderia ser escrita em pipe. E dentro do pipe, você pode aplicar aí outras funções do dplyr, né, e de outros pacotes que fazem parte do Tidyverse. Então, aqui nessa função, o que eu fiz? Eu rodei para o banco inteiro. Mas lembra que eu falei para vocês que no banco eu tenho 20 mil, mais de 20 mil notificações, mas nem todos são casos confirmados. Então, desses 20 mil, quantos são casos confirmados? Essa informação do caso confirmado eu posso obter da variável classe FIM. Então, se eu der um table aqui embaixo, ó, direto no console, tá? Um table da variável classe FIM, ele vai mostrar para mim o seguinte, ó, tem variáveis com resposta 1, 2 e 8. Eu já consultei o dicionário de dados e eu descobri que a resposta 1 é o caso confirmado. Então, dos 20.867, 3.093 foram confirmados. Ok? Então, 3.093 dividido pelo 20.867, você tem aí uma positividade de 15%. 15% desse banco de dados foi caso confirmado. Tá vendo como muitas notificações, nem todas se confirmam? Então, digamos que eu queira saber, rodar essa função para saber qual dos indivíduos confirmados tem mais variáveis com dados ausentes. Então, eu poderia rodar desta maneira que está aqui, ó. Eu chamo o banco, coloco um pipe, uso a função do dplyr, a função filter, e falo o seguinte, ó, classe FIM igual a 1, ou seja, eu só quero que você traga para mim, verifique para mim quem tiver esta condição aqui, que é o caso confirmado. Aí sim rode o Naniar Miss Case Summary. Se você observar, vai mudar o resultado aqui, ó. Tá vendo que antes aparecia 17, eram outros indivíduos. Agora, ele aplicou o filtro dentro dos casos confirmados. Eu tenho um melhor preenchimento. Seria uma conclusão inicial que eu tiraria aqui, ó. Os casos confirmados têm melhor preenchimento, em média, né? Porque você viu ali que dentro de todo mundo tinha ali em torno de 44%, dentro dos confirmados, 31% de missing. Ok? Então, mostrando para vocês duas aplicações diferentes. Isso aqui é, nesse caso, que eu quero saber o indivíduo. Mas, e se a sua preocupação for com a variável? Digamos que você quer saber, isso é muito importante e comum, tá? Quando a gente trabalha com dados secundários, DataSource, às vezes você vai selecionar as variáveis que vão entrar no seu estudo. E, às vezes, você começa a pensar assim, será que compensa eu incluir essa variável? Se a variável estiver muito mal preenchida, às vezes não compensa incluí-la no seu modelo. Se você for fazer uma análise mais avançada, uma análise multivariada, é importante que todas as variáveis tenha preenchimento para todos os indivíduos. Então, você faz esse julgamento de critério, se vale a pena incluir ou não uma variável. Para isso, para fundamentar a sua decisão, até que você pode usar isso como método para sua pesquisa, por exemplo, você pode usar a função miss_var_summary. Agora tá vendo diferente? Na anterior, miss_case era um indivíduo. Miss_var avalia as variáveis. Então, do mesmo pacote na NIAR, se eu rodar aqui, olha que legal, gente. Ele me dá a variável. Então, a variável eu tenho, ó, aquela variável CS_suspect, quantos missing tem? 20.867. É praticamente, é o tamanho do banco de dados. Por isso que, qual foi a proporção de missing? 100%.
Essa variável aqui não dá para incluir no estudo, entendeu? Eu tenho que deletá-la do banco, eu não posso incluí-la no meu estudo, não tem informação para analisar. E aí você pode, então, avaliar, ele está dando essa tabelinha aqui por ordem decrescente, né? Você está vendo, ó, do 100% para baixo. Algo mais aqui embaixo, ó, tô vendo que tem mais linhas. Como que eu faço para visualizar essas outras linhas aí, né? Para ter essa tabela, esse table aqui, essa tabela por completo. Bom, é simples. Você pode, por exemplo, ó, atribuir essa função aqui a um outro data frame. Então, eu vou chamar isso aqui de missing. Percebeu o que eu fiz? Mandei ele gerar essa função que plotou aqui no console, mas agora eu quero que ele armazene isso em um vetor. Então, na hora que eu clicar aqui, executei, criou um vetor com um número total de linhas, porque aqui ele mostrou 10 e está falando que tinha mais 28, então são 38, é o que está aqui, ó. Eu clico aqui e agora você tem, então, ó, em ordem decrescente, né, do mesmo jeito que estava mostrando no console, as variáveis, todas elas do banco de dados, tá? Todas as 38 avaliadas. Então, você vê, por exemplo, ó, que SGUF, que, se não me engano, é o estado de notificação ou o estado de residência do indivíduo, só tem um indivíduo aqui que não tem informação. Então, essa é uma forma aí de você trabalhar e identificar variáveis. E da mesma forma que eu usei aqui um pipe com um filtro para caso confirmado, você pode fazer isso também para identificar as variáveis mais mal preenchidas dentro dos casos confirmados. Um Ctrl Enter e você vai observar que continua a mesma variável. É lógico, né? Porque se no banco inteiro não tem informação para ninguém, ela continuaria, não faria muita diferença. Mas pode ser que alguma outra informação faz diferença, porque no final das contas a gente viu que o caso confirmado ele é melhor preenchido, né? Muito bem, então tá aqui, ó, duas formas diferentes de você identificar, né? Três, né? Um mapa por indivíduo e uma proporção por variável. E agora, quando eu tenho esses missing, digamos, por exemplo, que eu caia nessa situação aqui, ó. Vou limpar o meu console e vou executar aqui essa função desk do pacote Desk Tools. Essa função, ela vai apenas fazer para mim uma tabela de frequência, tá? Então, é estatística descritiva básica. Beleza. Então, o que ele fez? Ó, rodando essa função, eu chamei aqui a variável critério, que está dentro do nosso banco de dados, que é o critério diagnóstico utilizado. Então, tem duas respostas aqui. Tem resposta 1 e 2. São dois critérios diferentes usados para a avaliação do caso. Então, nós temos aqui ó, o tamanho de informações da variável, que é o total de linhas de pacientes, de indivíduos aqui, né? Eu tenho o N, é o total de indivíduos com a informação critério preenchida. Então, você tem 16.374 indivíduos que têm a informação critério preenchida. Isso significa 78,5% do banco de dados. E tá vendo aqui do ladinho, ó, NA? NA é missing. Então, quantos indivíduos tem missing na variável critério? 4.493. Isso significa 21,5% de missing aqui para essa variável. Beleza? Então, se você olhar a resposta 1 e a resposta 2, o 11.000 com 4.000 e pouco vai dar esses aqui que são os preenchidos. E você tem essa quantidade de gente não preenchida com dado vazio. Beleza? Muito bem. Então, digamos que você precisa eliminar esses missing do seu banco de dados. E a variável critério foi uma variável que você selecionou. Eu quero que ela seja incluída no meu estudo. Então, uma das formas de você eliminar os missing, então, eu quero remover os 4.493 que não têm informação, não posso inventar uma informação para ele, quero tirá-los do banco de dados. Você pode usar a função dropNA, que vem lá dos pacotes do Tidyverse, tá? Então aqui eu vou criar um novo data frame chamado Zika2, que vai trazer do Zika, dando um dropNA, removendo os missings da variável critério. Vamos ver? Rodei, ele criou aqui um outro data frame, tá vendo que já caiu, ó. Agora
tem só os preenchidos para essa variável critério, que são os 16.334. Para confirmar isso, eu posso pegar e rodar novamente um DeskTools, uma descritiva aqui, né? Só que agora do banco de dados 2. E você vai observar, agora rodando do banco de dados Zika 2, que foi o que a gente acabou de criar agora, vai observar que, olha aqui, os missings, não tem mais missing, ok? Muito bem, tranquilo, né? Muito legal. Então, isso aqui é uma maneira, e você pode ir fazendo isso para outras variáveis. Então, digamos que, além do critério, eu quero também remover o missing da variável sexo e também da variável escolaridade. Você entendeu? Então, você pode ir adicionando aqui, tá? Você pode ir adicionando outras variáveis que você selecionou, que vai incluir no seu estudo, na sua análise, e que você não quer missing nelas. Tá bom? Só ir adicionando depois da vírgula aí. Muito bem. Você pode aplicar o drop NA para o banco inteiro também, se quiser. Ok? Aí ele vai pegar todas as variáveis do banco e vai eliminar missing no geral. Então, isso aqui ficaria mais ou menos assim, ó. Eu não quero especificar uma por uma. Seria isso aqui. Isso aqui eliminaria de todo mundo. Só que daí você vai observar o que vai acontecer. Olha aqui, ó. Mandei gerar o banco Zika 2 e dei um drop NA sem especificar a variável. O que aconteceu com o meu banco Zika 2? 0 observações. Porque tem variável que é 100% missing e você mandou eliminar todos os missing, então eliminou o banco inteiro. Entendeu? Porque eu não gosto muito de chegar e fazer isso aqui de pancada. Eu gosto de, quando pegar um banco de dados, pensar nas variáveis que eu quero incluir no estudo e colocar essas variáveis aqui no drop NA. E daí faz mais sentido, né? Você escolheu as variáveis e está eliminando os missing só daquelas que você vai incluir na análise, porque se você mandar eliminar variáveis de uma variável que é 100% missing, vai acontecer isso aqui, 0 observações. Muito bem. Agora, e para a gente encerrar aí o nosso vídeo, observe que eu posso ter uma outra questão. Então, digamos, lembra aqui do nosso critério? O nosso critério, a nossa variável critério, lá do banco de dados do Zika, ela tem os preenchidos e o missing, que é o 4.000 e pouco. Mas pode ser que você fale, Hugo, eu não quero deletar os missing. Eu quero que apareça ali, por exemplo, não informado ou um outro número. Então, 1 e 2 para o preenchido e 9 para o não informado, para o ignorado. Aí, você utilizaria essa função aqui, ó. Você vai fazer um pipe do seu banco de dados Zika, usando a função mutate, seleciona a variável que você deseja fazer a substituição do missing. Então, aqui o que a gente está fazendo estou pegando o que é missing e atribuindo uma outra codificação, um outro valor ao missing, beleza? E aí você usa a função coalesce, tá? Então, a função coalesce vai pegar tudo que é vazio, missing, e vai preencher com a informação que você colocar aqui depois da vírgula. Então, se eu quisesse que aparecesse não informado, seria assim, ó. Aqui, como está número 1, 2, eu vou colocar como 9, beleza? Então, vou rodar esta função aqui. Dou Enter. Ele criou agora um novo banco Zika 2, feita essa análise que eu fiz, e para a gente ter certeza se funcionou, eu vou fazer uma descritiva aqui do Zika 2 da variável critério. Olha lá o que aconteceu. Não tem mais missing, porque não tem mais registros vazios, mas o que aconteceu? Aqueles 4.493 agora receberam um valor 9. Então, eles estão dentro da estatística. Essa é uma maneira de você não diminuir o seu banco de dados, continuar com os 20.000 e coloca ali aquela informação como uma informação ignorada, não informada, e você deu um nome para esse missing. Beleza? Muito bem, gente. Encerro por aqui e te espero aí nos próximos vídeos. Um grande abraço. Até a próxima.